salmo muito bonito, que já preguei uma vez sobre ele num culto de oração. É um dos salmos que eu acho assim muito excelente para vermos várias lições. Ele faz parte do assunto de hoje, mas ele não é o tema central. É interessante ver como, pelo menos aqui na minha Bíblia, o título do Salmo 63 é Buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Interessante ver como este homem estava no deserto e das muitas coisas que ele poderia ter necessidade, já que um deserto é um local que tem recursos escassos. Ele inicia falando que a alma dele busca ansiosamente, a alma dele tem sede de Deus. Ali, o salmista, na sua inspiração por Deus, ele revela que não importa o deserto que nós vivamos, não importa que todos os recursos, todas as situações estejam desfavoráveis, sempre devemos buscar a Deus. E o tema de hoje, irmãos, quero falar para os irmãos sobre um convite. O maior convite que nós podemos permanecer, que vai estar aqui nesse livro de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Talvez o 12, para encerrarmos com este maior mandamento aqui. Diz assim a palavra de Deus: a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, ou todo ramo em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos orar. Pai Santo, graças te dou por estarmos aqui na tua casa, prestando este culto a ti. Te agradeço pelos louvores que entoamos, que nós possamos ter meditado, Senhor, em cada palavra que foi dita, e que estes louvores tenham saído de nossos lábios, nossos corações, que nós possamos ter trazido a ti, Senhor, louvores que sejam agradáveis a ti, Senhor. Seja com a tua palavra que será pregada agora, que nós possamos sair daqui edificados, confrontados e animados para continuar te servindo, Senhor. Abençoa este culto, que cada momento dele possa ser para a tua honra e para a tua glória. É o que eu te peço, em nome de Cristo, amém. Como eu havia falado, nesse texto nós temos um convite muito grande. O livro de João, ele tem como tema central Jesus Cristo. É tanto que ele vai narrar apenas 3 anos da vida de Cristo. Ele não diz aqui claramente que fala de 3 anos, mas nós começamos o livro, no capítulo 1 nós temos uma Páscoa, e a seguir, aliás, capítulo não, perdão, no capítulo 2 temos uma Páscoa.
No capítulo 6, versículo 4, ele vai narrar uma outra Páscoa. E no versículo 11, capítulo 11, perdão, ele vai narrar uma terceira Páscoa. A menos que ele tivesse narrado a mesma Páscoa de formas diferentes, o que não faz nem sentido, temos aqui um período de 3 anos. E o tema central, como eu falei, é Cristo Jesus. Aqui ele fala que Cristo, ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, e que nós podemos ter vida nele. No próprio Evangelho, se os irmãos abrirem comigo lá em João 20, 31, ele vai deixar bem claro esta mensagem que ele quer dizer em todo este Evangelho. João 20, 31. Ele vai dizer o seguinte. Eu tenho aqui 2 versões. Eu gosto muito da versão ARA, mas a minha Bíblia ela tem a versão ACF, que eu também gosto bastante. Na ARA, ele diz que estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Eu acho que eu não falei o versículo. Vamos lá novamente. João 20, 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Dos vários temas que este livro nos traz, a divindade de Jesus está em pauta. A fé em Cristo. Nós vemos aqui a cristologia em prática, pura. Cristo é o centro de tudo. Vemos aqui que a vida eterna está em Cristo. A revelação de Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, e o Verbo fez tudo o que foi feito, que é Jesus. E um tema também muito bom que está no texto que nós lemos é a comunhão com Deus. E nessa noite, eu quero que os irmãos meditem justamente nessa questão. Como anda a nossa comunhão com Deus? Eu iniciei falando aqui que nós temos o maior convite da nossa vida, que ele vai falar justamente quando ele diz, permanecei em mim. Cristo nos convida, irmãos, todos os dias, nesse texto, a permanecermos, a termos uma comunhão com ele. Nós recebemos vários convites em nossa vida. Um casamento, pode ser um aniversário, uma formatura, uma festa, seja lá qual for. E todo convite nós temos uma resposta. Nós podemos dizer que sim, eu vou, eu aceito, ou podemos dizer que não. Justamente esse evento caiu no dia que eu vou estar ausente de Fortaleza. Então, infelizmente, eu não vou poder ir. Essas são as 2 possibilidades quando nós recebemos um convite. Ou você aceita, ou você recusa. A Bíblia, ela narra de Gênesis a Apocalipse, Deus convidando o homem para estar perto dele. Lembra de quando Adão pecou? O que foi que Cristo perguntou para ele? Adão, por que pecastes? Adão, o que foi que você fez? Não. Ele, em Gênesis 3:9, ele pergunta, onde estás? Não porque Deus não soubesse aonde Adão estava. Ele sabia. Mas aqui nós vemos Deus buscando o homem para restaurar a comunhão que foi perdida. Quando algo se perde, nós vamos buscá-lo e encontrar aquilo que nós perdemos. Se por acaso eu me perdi, estou procurando alguém, aí cadê o neto? Está ali. Eu vou achá-lo perguntando, alguém viu o neto? Deus pergunta onde está o homem, porque aquela comunhão que ele tinha com o homem havia sido perdida. Séculos depois, Davi, ele num deserto, ele respondeu a um convite. Ele fala que, ó Deus, tu és o meu Deus, a minha alma tem sede de ti. E em João 15, vemos Cristo na sua última Páscoa. Algumas horas
após ali, Cristo está sendo entregue aos romanos, vai ser crucificado, vai morrer. E ele sabia que aquela seria a última oportunidade que ele teria com os apóstolos. E o que é que ele fala para eles? Ele faz um convite: permanecei em mim. Cristo poderia ter falado muitas coisas. Olha, daqui a poucas horas eu vou ser entregue, eu vou morrer, mas como eu falei, eu vou ressuscitar e voltarei para vocês. Mas ele, em todo este capítulo, eu gosto muito dessa parte que ele fala: permanecei em mim. Mais do que, perceba, que mais do que pessoas religiosas ou apenas religiosas, Jesus, ele busca pessoas que andassem com ele, permanecer em mim. E essa noite, eu quero que cada um de irmãos pergunte a si mesmo: como está a minha comunhão com Deus? Como é que você, se você fizesse agora uma reflexão da sua vida até aqui, como está a sua comunhão com Deus? Ela está boa? Ela está ruim? Ela precisa melhorar? Claro que sempre há algo a melhorar. Enquanto nós não nos tornarmos perfeitos, sempre haverá algo a melhorar. Mas como está a nossa comunhão com Deus? Vamos ver aqui nesse João 15, 4 verdades sobre esta comunhão que nós vamos ter. E que nós possamos sair daqui, irmãos, confrontando o nosso pecado, analisando a nossa vida, vendo aonde nós precisamos melhorar. E que a palavra de Deus, ela transforme nossas vidas ao ponto de que nós possamos: eu estou falhando nisso, é isso que eu tenho que melhorar. Eu estou bom nesse aspecto, mas nesse outro eu preciso melhorar. A primeira verdade que nós vemos aqui, encontramos nos primeiros versículos, quando ele fala que ele é a videira verdadeira. A primeira verdade que nós encontramos aqui é que toda comunhão com Deus, ela vai começar única e exclusivamente em Cristo. Ele fala que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o lavrador. E todo ramo, aqui na minha versão tem toda vara, mas todo ramo que não dá fruto, ele atira. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus, ele é a nossa fonte da vida espiritual. Olha como a ilustração que ele usa aqui é muito clara. Ele estava falando para pessoas que conheciam a agricultura, que conheciam aquela vida no campo. Eram homens simples, pescadores em sua maioria. E ele fala: olha, eu sou a videira. Se você pegar qualquer árvore e você cortar um ramo, aquele ramo vai ter vida em si? Claro que não. Ele vai secar, murchar, vai ser jogado ao fogo, como ele fala aqui, e morreu ali, não tem mais nenhuma serventia. Porque o que deixa o ramo vivo não é o ramo em si, mas ele está conectado à árvore. Porque aquela árvore vai nutrir da seiva para que assim aquele ramo possa produzir frutos. O ramo, ele não vive sozinho. Ele está totalmente dependente da videira. Da mesma forma, irmãos, não existe comunhão com Deus sem Cristo. Jesus confirma isso quando ele vai falar lá em João 14. Se você voltar aí um capítulo, João 14, ele vai dizer no versículo 6. Muitos conhecem esse versículo decorado, né? Creio eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ele deixa muito claro que toda comunhão vai começar nele. Nós, para termos comunhão com o lavrador, com o Pai, nós precisamos estar ligados à videira. Paulo vai completar o que foi dito aqui lá em Efésios. Vamos ler comigo. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Abram nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Por quê? Por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quem é esse ele aqui? Por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai. Nós não chegamos a Deus pelos nossos próprios méritos. Nós chegamos a Deus porque Cristo, ele abriu esse caminho. E eu gosto de pensar, quando eu estava preparando esse ponto, num celular. Creio que todo mundo aqui tem um celular. Pelo menos os adultos todos devem ter um celular. Aí eu convido os irmãos a pensarem que cada um tem as suas prioridades. Uns gostam do celular porque querem jogar, outros porque querem tirar uma boa foto, outros por outros motivos porque querem usar um aplicativo X, enfim. Então pense comigo, cada um, no celular que você acha o top de linha, o melhor de todos. Pense aí qual é o melhor, se é um iPhone, se é um chinesinho, que nem eu uso, Xiaomi, se é um coreano, Samsung, seja lá qual for. Pense aí no melhor celular que você imaginar. Ele tem vários recursos, várias ferramentas. Ele é, na sua mente, o melhor celular. Agora imagine esse celular sem bateria. Qual é a utilidade dele? Ele pode fazer coisas incríveis. Pode até escovar o seu dente, se for o caso. Mas qual é a utilidade desse celular se ele não tem bateria? Ele precisa estar carregado para ter uma utilidade. Se não, irmãos, ele não serve para nada. Lá em casa, a Aurorinha agora ela criou a mania de querer pegar nossos celulares. Aí eu tenho 2 celulares que não funcionam mais. Aí eu dou para ela. Na primeira vez que ela pegou, ela deu um suspiro. Ficou alegre, feliz. Aí começou a apertar. O bicho não funcionava. Ela foi e jogou no chão. Aí foi pegar o meu celular. Porque o meu, quando ela aperta, ela aprendeu que quando ela aperta agora, ela vê que a tela muda. Então ela fica lá apertando até quebrar o botão. Ou seja, um celular que não tem bateria não serve de nada. Ele pode ter o que for, irmãos. As melhores ferramentas possíveis. Ele é inútil. Assim, muitas vezes, ou assim na verdade, a gente sem Cristo. Nós podemos ter toda a capacidade, podemos ter os melhores dons do mundo. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ser a pessoa mais sábia do mundo, a mais capacitada, e no final perdermos nossa alma, sem estarmos com Cristo? Aplicações dessa verdade, que é que muitas vezes, irmãos, nós conhecemos as atividades, os eventos da igreja. Muitas vezes nós podemos estar aqui, segunda se tiver oração com as senhoras, terça geralmente tem reuniões, se tiver, quarta oração, quinta sociedade, sexta-feira se tiver semana de PEC, vamos para PEC, sábado pode ter mocidade, encontro dos senhores, domingo o culto. Você pode vir em todas as programações da sua igreja, mas isso não adianta nada se você não tiver intimidade com Cristo. Não adianta virmos, irmãos, ocuparmos a nossa semana com várias programações se nós não temos intimidade com Cristo. Uma segunda verdade é que é possível
trabalharmos para Deus. Olha só, isso aqui é muito sério. É possível nós estarmos trabalhando para Deus e, ao mesmo tempo, nós estarmos distantes de Deus. Se Cristo não é o centro da sua comunhão com Deus, você está distante de Deus. Não existe outro caminho. Ele fala, eu sou o caminho. Não tem outro. Em algumas versões falam, eu sou o único caminho. Não existe uma outra forma de você estar em comunhão com Deus se você não tem Cristo. Então você pode estar até mesmo trabalhando, achando que está trabalhando para Deus, e ao mesmo tempo você pode estar longe de Deus. Aqui ficam algumas perguntas sobre essa verdade. Cada um de nós, eu estou ligado verdadeiramente à videira? Minha comunhão está em Cristo ou apenas na religião? Eu venho para a igreja porque eu sou evangélico. Qual é o motivo de você vir hoje à igreja? Minha comunhão está naquele que nos salvou. Vimos louvores maravilhosos. Tem até um que falou, maravilhoso estar em tua presença. Mas você está aqui porque é maravilhoso estar em Cristo ou apenas porque faz parte da sua rotina, do seu dia a dia? E vale uma pergunta também. Se Cristo, ele é a fonte da comunhão, como nós podemos permanecer ligados a essa videira? Cristo é a fonte de toda a comunhão que nós temos com Deus. Mas como nós podemos permanecer ligados a esta videira? E aí vem a segunda verdade. A comunhão, ela precisa ser cultivada dia a dia, diariamente. Como ele fala, permanecei em mim. Ele não disse, venham à minha casa, me visitem, ou lembre-se de mim aos domingos. Ele disse, permanecei. E permanecer, irmãos, fala de continuidade. Fala de um relacionamento, de uma constância. Um casamento, ele não dá certo simplesmente porque o pastor falou aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Pelas testemunhas aqui presentes, eu declaro marido e mulher. Não. Um casamento ele dá certo porque existe um cultivo diário daquele relacionamento. Assim é a nossa comunhão com Deus. Ela tem que ser cultivada diariamente. Assim como o salmista vai dizer lá no Salmo 1, que devemos meditar nele dia e noite. Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não caminha segundo eles. Ele medita de dia e de noite na palavra de Deus. Quem permanece na palavra cria raízes profundas, irmãos. A comunhão, ela deve ser construída diariamente, dia a dia. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 9. Lucas 9 e versículo 23. Olha o que Cristo fala. Todos nós conhecemos esse versículo, que fala que, e dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é carregue a sua cruz no dia que você decidiu me seguir e depois abandone ela. Não, é dia a dia. É constante. A palavra, ela precisa, irmãos, ocupar o centro da nossa vida. Vamos abrir em Josué, já é um pouco mais distante. Josué, capítulo 1. Assim que você passar pelos primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, aí você chega lá em Josué.
capítulo 1 e versículo 8. Vai nos mostrar que a palavra, ela precisa ocupar o centro da nossa vida. Deus está aqui animando a Josué. Moisés morreu, e Josué era o sucessor natural, porque ele era o servo de Moisés. E agora ele está lá com aquele povo rebelde para atravessar o deserto. Ele viu tudo que o povo passou e agora estão lá, passando o Jordão. Deus anima ele, esforça-te, tem bom ânimo. E lá no versículo 8 ele vai dizer: e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra, ela precisa sempre estar no centro das nossas vidas, porque é ela que vai criar as raízes que vai nos conectar à videira. Se nós não meditarmos nessa palavra, facilmente qualquer coisa que acontecer pode nos tirar deste caminho e nós acabarmos nos apartando desta videira. Nossa comunhão com Deus, ela vai crescer diariamente através da leitura da palavra. E não somente da leitura da palavra, mas tem um combo que vai nos ajudar a crescer dia a dia. Leitura da palavra, a oração, a obediência a Deus e a dependência do Espírito Santo. Nessas 4 coisas, você tem se enraizado? Você tem buscado isso na sua vida? Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Você tem obedecido a Deus? Você tem dependido exclusivamente do Espírito de Deus? Aqui é um ponto que todos nós, em algum momento, somos falhos. Nossas rotinas são muitas vezes puxadas e nós passamos um dia e lembramos que, hoje eu não li a palavra de Deus. Muitas vezes nós oramos aquela oração que quando você acaba, você não lembra o que você falou. Uma oração apenas que ela é apenas uma coisa automática. Eu vou ter que orar porque eu estou saindo de casa, vou para o trabalho. Eu vou orar porque eu vou almoçar. Eu vou orar porque eu vou fazer isso. Muitas vezes nós oramos e nós não meditamos no que estamos orando. Deus, ele faz parte da sua vida, da sua rotina diária. Você tem buscado esses 4 pontos ou você apenas busca a Deus quando tem um problema? É importante, irmãos, fazermos essa reflexão. Isso vale para todos nós. Tanto para quem prega, como para quem está ouvindo, como para quem está em casa. Porque em algum momento nós vamos acabar tropeçando, porque faz parte da nossa natureza corrompida, da nossa natureza humana. Porque, como Paulo mesmo mencionou, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Não é o bem. Então faz parte da nossa natureza pecaminosa fazer o que é errado. E é somente enraizado em Cristo que nós encontramos a força suficiente para servir ou para superarmos os obstáculos, os problemas que têm acontecido em nossa vida. Você tem separado tempo do seu dia para estar com Ele? Certa vez um pregador, ele falando sobre o dízimo, aí ele falou: muitos irmãos dão um dízimo, muito bem por isso. Mas quanto de vocês tem tirado 10% do seu dia para Deus? 10% do seu dia são 2 horas e 40 minutos. Será que nós temos meditado na palavra de Deus durante 2 horas e 40 minutos? Se sim, irmãos, maravilha. É algo maravilhoso. Eu confesso que não é todo dia que eu consigo ter todo esse tempo para dedicar a Deus. Faço o meu melhor para que em tempos do meu dia eu tire meia hora aqui, meia hora ali, na hora do almoço, na hora que eu estou mais livre,
E aí, encaixando, eu consigo tirar pelo menos 1 hora, 2 horas, eu acho. Mas será que nós temos tirado esse tempo para buscarmos a Deus? Dificilmente você vai estar vivendo uma vida que não está em comunhão com Deus, se você tem buscado a Ele diariamente. Ele mesmo fala: buscai-me e achareis. Então, se você busca a Deus incessantemente, se você tem vivido a sua vida buscando a Deus, você vai ter a comunhão que você tanto quer com Deus. Mas permanecer em Cristo é o centro da comunhão com Deus. Precisa essa comunhão ser cultivada diariamente. Mas essa comunhão ela não foi feita para ficar escondida. O próprio texto vai dizer que ela produz algo. Nós não estamos sendo enxertados na videira apenas por estarmos na videira. Nós produzimos frutos. Uma árvore que não produz fruto, ela não serve para nada mais do que ser cortada e lançada ao fogo, para aquecer as pessoas ou para fazer alguma comida. Mas nós, se estamos realmente enxertados na videira, nós temos que produzir frutos. E a terceira verdade aqui, irmãos, é que a verdadeira comunhão, ela vai transformar a nossa vida. Quando nós vivemos em comunhão com Deus, esta comunhão transforma a nossa vida. O fruto, ele não é produzido simplesmente pelo nosso esforço humano, mas ele vai nascer da nossa permanência nessa árvore. Se um galho ele está preso numa árvore, ele vai dar frutos. Se não der, ele vai ser lançado, cortado e lançado ao fogo. Naturalmente, ele vai dar frutos. E nós vemos lá em Gálatas, não vamos ler o texto, mas em Gálatas nós vemos ali vários frutos do Espírito. E cada um daqueles frutos que é citado, amor, paciência, benignidade, longanimidade, controle próprio, tudo isso, irmãos, é um caráter de Cristo sendo formado em nós. Os frutos do Espírito que são descritos lá em Gálatas 5, 22 e 23, cada um deles mostra o caráter de Cristo sendo formado em nós. Mateus 7 vai dizer que você vai conhecer uma árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. A nossa comunhão, ela aparece nas atitudes, nos frutos que nós produzimos. Quem permanece em Cristo, naturalmente ela vai frutificar. Quem anda com Deus vai amar mais. Porque aquele que não ama, não é de Deus. Aquele que anda com Deus, ele vai perdoar mais. Perdoar é uma ação difícil. Implica em tirar de nós aquilo que é ruim e nos sujeitarmos ao outro. Mesmo estando certos, perdoar é difícil. Mas aquele que ama a Deus, que anda com Deus, ele tem essa coisa vindo do Espírito Santo de perdoar as pessoas. Ele vai querer servir mais. Quem é a pessoa que está em Cristo, que recebeu essa maravilha da salvação, que não vai querer servir? Eu lembro que quando a pessoa ela se converte a Deus, ela tem um fogo, uma energia, uma vontade. Se puder, ele vai estar em 3, 4, 5 ministérios servindo a Deus. As pessoas que são proibidas de servir, porque estão em países que podem ser mortos pela sua fé, quando eles têm o privilégio de se reunirem, aquilo é algo maravilhoso para aquelas pessoas. Eu lembro de quando eu estava na Turquia, e a Turquia está entre os países que mais perseguem cristãos. E lá não tinha uma igreja batista. Lá não tinha uma igreja
como tem aqui, se você andar na Nelson aqui, você vai ver 4, 5 igrejas. Não tinha esse poder de escolha. Eu lembro que eu fui achar uma igreja depois de meses. E era uma igreja que não tinha denominação, não tinha, quiçá, a doutrina correta, mas era a única igreja que eu achei. Quando eu voltei ao Brasil, a coisa que eu mais ansava em fazer era voltar a congregar com os meus irmãos. Porque eu passei 3 anos sem congregar. Eu fui alimentado, e eu agradeço a Deus por isso, durante as lives que aconteceram na pandemia. Muitos dos cultos da minha antiga igreja, na IBD, foram feitos através de videochamadas. E ali eu fazia parte daquela igreja. Mas quando eu voltei, eu tinha um desejo muito grande de querer estar na casa de Deus, porque aquilo tinha sido tirado de mim. Nós temos um privilégio, irmãos, de dia a dia estarmos na casa do Senhor, servindo a Ele. E muitas vezes nós não queremos servir a Deus. Por quê? Porque muitas pessoas têm dons, têm frutos, mas não querem servir a Deus. Será que é sábio uma ou outra pessoa ter 2, 3 cargos numa igreja, enquanto uma pessoa X não tem nenhum cargo? Aquela pessoa que anda com Deus, ela vai querer servir mais. Ela vai também vencer o pecado. E ela vai crescer em santidade. Santidade, irmãos, quando você se converte, você não é automaticamente transformado o seu corpo numa nova criatura. Você continua tendo as limitações de um corpo que foi nascido do pecado. E a santidade, ela é o processo. Imagine aqui esse copo, está com água. Eu sei que foi o Breno que colocou, então eu estou lembrando que eu confio no Breno. Mas, imagine se eu chego aqui amanhã na igreja. Não vim domingo para a igreja. Eu chego aqui, eu estou com sede. Aí eu vejo um copo com água. Quem é que vai beber esse copo? Sem saber a origem dessa água. Pode ter sido colocado alguns segundos antes de eu chegar. Eu não vou tomar. Eu vou pegar esse copo, vou derramar essa água e vou encher esse copo. Assim é a santidade. Deus tira a nossa velha natureza, joga fora e ele vai enchendo com a santidade. E é através da santidade, irmãos, que nós saímos da condição de pecadores que desejam apenas o pecado para buscar a Cristo. Será que a nossa vida ela tem mostrado o caráter de Cristo? Será que nós temos crescido, irmãos, no amor, no perdão, no servir, no vencer o pecado, na santidade, no crescer na santidade? Como anda a sua comunhão com Deus? Você tem mostrado, quando alguém olha para você e pensa, ali é um servo de Deus, ele é crente. Não porque ele diz que vai para uma igreja batista, mas porque as atitudes, os frutos que ele tem, mostram que ele é um servo de Deus. Ele não mente para agradar os patrões. Ele não brinca ou faz piadas imorais para agradar os amigos. Ele vai, quando você está em pecado, falar, olha, isso aqui é errado. Ele vai confrontar o seu pecado. E aí você vê que aquela pessoa realmente, ela tem um caráter de Cristo. Que frutos, irmãos, Deus tem produzido em mim, em cada um de nós. Vemos que fomos colocados na videira para produzir fruto. E quais frutos nós temos produzido a Deus? Chegando à nossa quarta e última verdade. Existe algo ainda maior do que os frutos. E o salmista Davi ele vai falar sobre essa verdade. Assim como também no versículo 11 de João, quando ele diz, João 15 e 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós,
e o vosso gozo seja completo. Nossa quarta e última verdade nessa noite é que a nossa maior recompensa da comunhão com Deus é o próprio Deus. O gozo de Deus está completo quando nós estamos com Ele. E assim como o salmista, num deserto, numa região árida, que não tinha recursos, ele falava, ele ansiava por Deus. A maior recompensa que nós podemos ter na comunhão é o próprio Deus. Paulo, ele vai deixar isso muito claro lá em Filipenses 3:8. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3:8. O Paulo, que se vemos a história dele, ele tinha tudo. Ele tinha, para muitos, ele era o padrão perfeito em muitas coisas. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo 8 de Filipenses, que, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele aprendeu essa verdade maravilhosa, que a maior recompensa que ele poderia ganhar com a comunhão com Deus é a presença do próprio Deus. O salmista vai dizer lá no Salmo 16, versículo 11, na tua presença a plenitude de alegria. E o salmista Asaf vai dizer lá no Salmo 73. Abram nossa Bíblia, irmãos. No Salmo 73. Salmo 73. Aqui ele fala da prosperidade dos ímpios. Ele começa falando que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou, para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Por quê? Não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui. E há águas de copo cheios se lhes impremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenha purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que eu entrei aonde? No santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançastes em destruição. Como caem na desolação, quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor,
quando acordares. Desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picado nas minhas entranhas. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois receberás na glória. Depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Vemos aqui o salmista descobrindo uma verdade maravilhosa. Ele tinha inveja dos ímpios, porque os ímpios prosperavam e ele, como servo de Deus, não prosperava. Não era para ser o contrário? Não era para os ímpios se lascarem e nós, como servos de Deus, prosperarmos? Mas aqui ele percebe a verdade que só ter Deus já é o suficiente. Porque aquilo que passa com os ímpios, um dia vai passar. E ninguém vai lembrar deles. Mas nós, irmãos, nós vamos estar com Deus nos céus. Amém? Vamos estar com Deus. E não há recompensa melhor do que estarmos com Deus. E Asaf descobriu que Deus era suficiente. Quando uma criança ela cresce, ela se acostuma a receber presentes e ela tem muitas felicidades quando recebe um presente, um brinquedo qualquer. Mas quando ela vai crescendo, ela vai percebendo que existe algo mais importante do que os presentes que ela tem. Não existe nenhum presente que possa preencher o coração de uma criança que sente falta dos pais. O maior presente de uma criança não é necessariamente um brinquedo que ele tanto desejava, mas é estar com os seus pais, ter um tempo de qualidade com o seu pai, com a sua mãe, brincar, pular, dar uma boa risada, aprender com o seu pai e com a sua mãe. O cristão maduro, ele também aprende que a maior bênção não é aquilo que Deus dá para cada um de nós, mas é o próprio Deus. Uma aplicação aqui, irmãos, é que quem encontra Cristo descobre que nenhuma bênção se compara à sua presença. Não importa o que nós possamos ganhar de Deus. Podemos estar como o salmista Davi estava no deserto, fugindo dos seus inimigos. E a alma dele não estava ansiando por libertação, não estava ansiando por água, por comida, por livramento. Ele estava ansiando por Deus, porque ele percebeu que não importa onde ele estivesse, ele não poderia ficar sem Deus. Estar com Deus é a maior bênção que nós podemos ter. E essa é a nossa quarta e última verdade. Fica aqui duas perguntas, irmãos, para nós meditarmos nesse ponto. Tenho buscado mais as bênçãos ou o Senhor que dá as bênçãos? Qual tem sido o foco da sua vida quando você está orando a Deus? Quando você vem às quartas-feiras, faz os seus pedidos, você tem buscado simplesmente bênçãos ou você tem pedido que Deus encha a sua vida com a sua presença, que o seu Espírito encha você, que você busque a santidade, você busque cada dia mais a presença de Deus. E a segunda pergunta: Cristo, Ele é suficiente para mim? Olhando para nossas vidas, nossos problemas, nosso dia a dia, nossas alegrias, tristezas, seja lá o que for. Você consegue responder essa pergunta e dizer: Cristo é suficiente para mim. Eu só preciso dele. Começamos, irmãos, falando sobre um convite. E todo convite, como eu falei no começo, ele exige uma resposta.
No Éden, Deus perguntou: onde estás? E no deserto, Davi respondeu: a minha alma tem sede de ti. No cenáculo, Jesus disse: permanecei em mim. Hoje esse convite ele continua sendo feito. Talvez você tenha deixado a oração. Talvez a leitura da palavra de Deus tenha se tornado algo raro. Você não tem achado momentos para você buscar ler a palavra de Deus. Talvez você continue até mesmo servindo na casa de Deus, mas o seu coração está distante, pensando em outras coisas. Jesus, ele está chamando a cada um de nós para ficarmos mais perto dele, para permanecermos nele. Porque antes de desejar nossas mãos trabalhando, fazendo a sua obra, Deus, ele quer que os nossos corações estejam em comunhão com ele. Como Davi declarou: porque a tua graça é melhor do que a vida. Que essa também, irmãos, nessa noite, seja a nossa resposta ao maior convite que nós vemos aqui em João, capítulo 15, a permanecer em Cristo. Que nós possamos, assim como o salmista, entendermos que não existe nada melhor. Até a nossa vida é menos importante do que ter a graça de Deus. Até porque um dia todos nós iremos morrer. E fica o questionamento: quando nós morrermos, para onde você acha que você estará indo? Para junto de Deus, para gozar da eternidade, para servir a Ele junto com os anjos. Estamos ali no Éden perfeito. Vemos em Gênesis a criação do mundo. Deus faz um jardim, Deus ajeita tudo, Deus planta as árvores, Deus cria o homem e coloca o homem ali. O homem não precisa de mais nada. Ele tem tudo porque Deus está ali com ele. Aí Satanás, com a sua inveja, ele quebra, ele faz o homem cair no pecado. E o homem que tinha tudo, agora ele tem nada. Mas Deus enviou o seu Filho para que nós tivéssemos novamente esta comunhão com Deus. Se antes nós éramos um galho quebrado, veio o agricultor, o pai, o lavrador, pegou esse galho, enxertou ele na videira que é Cristo, e agora nós estamos ligados a esta videira. Que nós possamos lembrarmos que mais importante do que a nossa própria vida é termos Deus, porque tendo Deus nós podemos até morrer, mas teremos Deus para sempre no paraíso, no Éden, que um dia foi tirado do homem, que vai voltar quando o homem estiver com Deus novamente. E que a nossa resposta a esse convite possa ser sim, porque a tua graça é melhor do que a vida. E que nós possamos sair daqui essa noite, irmãos, refletindo, relembrando nossas vidas, vendo aonde nós estamos e aonde nós podemos melhorar a nossa comunhão com Deus. Que ao sairmos daqui, possamos confrontar os nossos pecados, que nós possamos analisar nossas vidas e voltarmos. Se não temos esta comunhão com Deus. E se já a temos, que nós possamos buscar a cada dia. Como foi falado, uma das verdades, a comunhão com Deus ela é cultivada em Cristo diariamente. Então, hoje, domingo, eu fui um servo fiel a Deus. Li a Bíblia, falei de Cristo para as pessoas que apareceram no meu caminho, eu fiz tudo o que um crente deve fazer. Segunda-feira, voltei a trabalhar e falhei. Não fiz aquilo que um crente deveria fazer. Devo ficar triste? Com certeza. Mas depois da segunda, vem a terça. E a terça é uma nova oportunidade de eu refazer a minha vida com Deus. E vem a quarta, vem a quinta, diariamente. A vida cristã é uma luta em que alguns dias nós iremos falhar, outros nós iremos tropeçar. Mas o mais importante
é que tanto nos dias em que nós falhamos, como nos dias bons, Deus estará conosco, até a volta de Cristo. Amém, irmãos?